Olá, estudantes, boa noite. Primeiro eu quero dizer que é um prazer bem grande tê-los na minha disciplina esse semestre. Quero que se sintam todos muito acolhidos. Espero que a nossa disciplina seja uma disciplina proveitosa, que vocês aproveitem bastante, que vocês gostem da disciplina, porque o meu objetivo é o objetivo de sensibilizá-los para a questão da docência, para a questão da profissão de pedagogo, um pouco a partir da minha própria experiência, porque eu sou uma professora que escolhi ser professora lá na minha adolescência, fui uma professora que fez o normal, né? Sou uma normalista, que era um curso muito comum, né? Que ainda existe até hoje, né? E dei aula muitos anos para o ensino fundamental, né? Para o ensino médio, né? Então toda a educação básica. Depois no ensino superior, eu sou uma professora que fui professora 28 anos da rede pública estadual de Santa Catarina. Então eu tenho uma experiência bastante grande de sala de aula, conhecimento muito de escola. E toda essa minha trajetória me ajudou muito, né, a gostar da docência e, de fato, assim, provar que é o que eu quero, né? Eu escolhi ser professora por opção mesmo. E também dizer para vocês que a educação mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, eu já disse isso em alguns outros momentos. E a partir do momento em que mudou a minha vida, eu optei também por mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu espero contribuir para uma mudança positiva na vida de todos vocês. Então, primeiro dizer que eu recebi as atividades, né? Foi uma atividade que parece simples, mas eu quero explorar um pouquinho mais o objetivo dessas duas atividades. A primeira de organizar os estudos de vocês e a segunda de tentar resgatar um pouco a importância das habilidades de estudar para que vocês tenham sucesso não só na minha disciplina, mas tenham sucesso como estudantes de todas as outras disciplinas e durante todo o curso que vocês agora iniciam, eu vi que muitos são calouros, né? À exceção de alguns que já estão na segunda licenciatura, mas assim, esse envolvimento eu espero que seja um envolvimento bastante positivo com a universidade, e essa disciplina é uma disciplina para vocês fazerem muito tranquilamente. Então, relaxem, é uma disciplina bacana, boa, sem pressão. Vocês perceberam que eu organizei a disciplina de maneira muito leve e gostosa, que fique bom para vocês e para mim também. Semestre passado, eu dei aula, a disciplina que normalmente eu dou ou é a Organização da Educação Brasileira, ou é Política Pública de Educação. É a primeira vez que eu dou introdução à pedagogia. Então, assim, já no semestre passado eu tive uma boa experiência com os meus estudantes, adotando algumas estratégias para o ensino remoto que eu achei que foi produtivo para todo mundo. Tá legal? Então eu queria começar chamando a atenção de vocês, sensibilizando vocês para um assunto importante que tem a ver com a introdução da pedagogia. Porque mais do que saber sobre a história da pedagogia no Brasil, no mundo, a história das ideias pedagógicas, a própria história da educação tem a ver com a introdução à pedagogia, mais do que isso, eu queria lembrar a todos vocês que essa disciplina tem a ver com ser professor, sobre ser professor. E aí é que está o nó da coisa. Talvez alguns de vocês ainda não tenham muita clareza se querem ser professor ou não. Infelizmente, muita gente faz pedagogia meio que como um plano B na sua vida. Ah, se não der certo, se eu não conseguir trabalhar naquilo que eu quero, eu vou ser professor. Eu digo que isso é uma coisa bastante temerosa, né? Algumas dessas pessoas certamente vão se descobrir como professores, o que vai dar muito certo na sua vida e vai ser muito bom, não só para ela, mas vai fazer muitas outras crianças, adolescentes, jovens felizes. Então, eu acho que quando é despertado na gente essa vontade de ser professor, todos ganham. Muitos não conseguem fazer isso, acabam optando pela profissão como simplesmente
mais assim um trabalho, uma forma de ganhar algum dinheiro, porque é uma profissão que não vai acabar tão cedo, graças a Deus. É uma profissão que está aí para sempre, né? E vai acabar atuando nessa profissão e, infelizmente, não vai ser um bom professor. E aí, assim, milhares de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos, de pessoas, de seres humanos não vão usufruir daquilo que um bom professor pode efetivamente fazer pela vida das pessoas. Então, sobre ser professor aqui, eu queria trazer algumas reflexões para vocês. A primeira é que eu encaro o estudo da docência num contexto muito mais amplo de análise do trabalho dos professores. Eu vejo como uma profissão, como um trabalho. E mais amplamente um trabalho ligado a outras pessoas, a escola, a educação. Então é de uma complexidade bastante grande olhar o trabalho do professor sob a perspectiva do trabalho do professor, do trabalho escolar do professor. E aí nós vamos ver alguns textos, algumas coisas bem interessantes sobre essa perspectiva. Que quem trabalha muito com isso é o Maurice Tardif e o Claude Lessard, que são dois franceses que sabem muito sobre a formação de professores, principalmente o Tardif. É um livro espetacular, né? Eu gosto muito, eu trabalho com muitos livros dele, mas essa ideia do trabalho docente, que é um pouco essa perspectiva, eu queria também dizer para vocês que é assim que eu vejo o pedagogo, a pedagogia, o professor. Uma outra coisa importante que eu queria lembrar e trazer para vocês é uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente olha para a questão da pedagogia, dos pedagogos, dos professores, da docência. É qual é o lugar da docência e qual é o significado do trabalho dos professores. Então, assim, mais do que saber dados históricos sobre a pedagogia, é nos perguntar, é que a gente se pergunte qual é o lugar da docência, né? Na minha vida, na vida de todos, na sociedade atual, e qual é o significado do trabalho do professor efetivamente. Um outro aspecto é trazer uma análise reflexiva sobre, por exemplo, essa coisa da pouca valorização da atividade do professor. E aí tem uma lógica que a gente precisa pensar um pouco sobre ela, que é o seguinte, que está escrito aí. O que dizer sobre? O tempo de aprender não tem valor em si mesmo, é simplesmente uma preparação para a verdadeira vida, ou seja, o trabalho produtivo. Ao passo que, comparativamente, a escolarização é dispendiosa, improdutiva, ou, quando muito, reprodutiva. Isso é quase que um senso comum. Tem gente que diz assim, para que professor? O professor não muda nada, né? Para que serve um professor, né? Muitos pais já não valorizam tanto, a sociedade já não valoriza tanto. O que a gente escuta das pessoas é muito ruim em relação ao trabalho do professor, a essa desvalorização. Parece que ele não ensina nada, mas ao mesmo tempo ele ensina tudo. Será que é isso mesmo? E tem professor que de fato transforma a vida, tem outros que só reproduzem as coisas, que não criam nada de novo, que não provocam mudanças nos educandos. Então é para a gente pensar um pouco sobre isso também. Uma outra coisa importante que eu tenho escutado muito, que dói nos ouvidos e que, assim, eu, quando posso, sempre defendo, sempre me coloco, é dizer que os agentes escolares, professores, diretores, supervisores, orientadores educacionais, a merendeira, as pessoas que trabalham no contexto da escola são improdutivos. E tem muita gente que tem muito professor e tem muita gente que se acha mesmo improdutivo, que acha que não produz nada. Por quê?
Porque o trabalho do professor é um trabalho que você não mede quantitativamente, que às vezes demora anos. Não tem coisa melhor para um professor, e eu já vivi situações assim, que é de assim, uma vez eu estava na fila do banco e de repente veio um senhor, porque eu já sou uma senhora também, chegou perto de mim e disse: professora Nara, eu fui seu aluno de didática geral lá em Santa Catarina e eu quero dizer que as suas aulas mudaram a minha vida. Então, assim, isso é emocionante. Eu também, eu além de viver situações como essa, que são extremamente gratificantes, eu também, quando era professora primária, eu me lembro que assim, o dia do professor era extremamente comemorado, as crianças faziam homenagens, as famílias faziam homenagens, eu dei muita aula no interior do estado, e assim, nossa, era uma coisa muito boa, me fazia muito bem, eu me sentia muito, muito, muito importante. E, infelizmente, esse sentimento de importância do professor e dele mesmo, a autoestima dele tá tão baixa que, às vezes, ele mesmo se sente improdutivo. Então, é para a gente pensar a pedagogia, para pensar o trabalho do pedagogo, para pensar o professor de uma forma diferente, e vocês me ajudarem a pensar assim também. E, por fim, dizer que ensinar é um trabalho composto, é um trabalho que tem muitas facetas, que não é uma coisa simplesmente de eu chegar aqui e transmitir alguma coisa e achar que alguém aí aprende, entendeu? É diferente, é se preocupar com o aprendizado, é considerar as diferentes formas de aprender, é considerar os diferentes pontos de vista, é não querer passar simplesmente o meu ponto de vista, aquilo que eu acredito, os autores que eu só leio, mas é de abrir a possibilidade de vocês também buscarem coisas diferentes, de construírem os seus próprios pensamentos, as suas próprias concepções acerca da educação, acerca do papel do professor, acerca de ser pedagogo, da pedagogia no mundo atual. Então, é um trabalho composto. Também é um trabalho flexível, isso é bacana. Embora o planejamento seja algo muito importante, por isso que eu comecei a atividade de vocês com planejamento, porque o professor não pode entrar em aula sem planejar. Eu jamais entro em sala sem planejar. Eu estou há muitos dias planejando essa aula para dar para vocês. Eu estou pesquisando, eu estou lendo. Esse é um momento de grande aprendizado do professor. Então, quando Paulo Freire diz que quem ensina aprende, aprende mesmo. E quando eu ensino, eu aprendo e vejo o quanto eu tenho que aprender. E nunca me sinto suficientemente pronta para ensinar. Estou sempre buscando coisas novas. Então, é um trabalho bastante flexível. Também o trabalho de ensino, ele é multidimensional. Ele tem que também olhar para vários espaços, para várias concepções, para vários comportamentos, porque ele é um trabalho muito dinâmico. Ensinar é muito dinâmico. Ensinar também tem a ver com status, que é uma coisa que nós temos que reforçar e buscar, que é o status do professor e a importância do professor. E ensinar também tem a ver com experiência, tem a ver com aprendizagem, tem a ver com você sempre tentar ensinar, aprender ensinando, melhorar a sua experiência e possibilitar diferentes experiências. Perceberam? Então, isso é importante. Nós estamos falando de pedagogia, nós estamos falando de pedagogos, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de ensino, estamos falando de aprendizagem. E eu gostaria que nessa disciplina a gente olhasse o professor, sobre ser professor, sobre diversos aspectos. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Muito bem. Então, o docente e ser docente constitui uma das chaves muito grandes para a gente poder, uma das chaves para a gente poder compreender todas as transformações que estão acontecendo na sociedade, principalmente ligada ao trabalho. E aí, quando eu falo que eu olho a docência do ponto de vista do trabalho, é para a gente prestar atenção no mundo do trabalho. E aqui a gente está falando de profissão. Vocês escolheram uma profissão, ser professor,
ser pedagogo, pode não ser ainda, tem toda uma etapa aí pela frente, mas se escolherem e olharem o trabalho de vocês sob a perspectiva do trabalho, vocês vão perceber que esse olhar é um olhar muito importante. E hoje ele se apoia principalmente em 4 grandes constatações. E esse pensamento ele parte também dos pressupostos do Tardif e do Lessard, e eu coloquei aí. Então, qual é a primeira constatação importante? Primeiro é de que, desde cerca de 50 anos ou mais, a categoria dos trabalhadores produtores de bens materiais está em queda livre em todas as sociedades modernas avançadas. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo do trabalho mudou muito e que profissões que a gente valorizava antes e que eram importantes para a construção da sociedade hoje já não são mais tanto. Por outro lado, profissões como a nossa, que lidam com o ser humano, com pessoas, cada vez mais ganham valorização. Muitas profissões deixarão de existir. Terão que se reinventar. A de professor também, sempre está se reinventando. Mas, ao contrário de muitas profissões que estão em queda livre, estão se extinguindo no planeta, e é bom vocês pensarem sobre isso, a de professor não. Ela sobrevive. Interessa a nós, professores, melhorar essa condição. Uma outra coisa é de que, na sociedade dos serviços, grupos de profissionais, cientistas, técnicos, ocupam posições muito importantes e até dominantes em relação a outras. Que é uma coisa que também tem acontecido nas sociedades. Algumas profissões têm status, têm espaços mais importantes do que outros. E esses espaços e essas profissões acabam interferindo muito nas decisões, nas inovações, no planejamento da mudança, das mudanças sociais, na própria gestão do conhecimento. A terceira constatação é que essas novas atividades trabalhistas, elas estão relacionadas historicamente às profissões e aos profissionais que são representantes típicos de novos grupos de especialistas e gestão de problemas econômicos e sociais com o auxílio de conhecimento fornecido pelas ciências naturais e sociais. E é por isso que o papel do professor é tão importante. E a quarta e última constatação é de que, entre as transformações que estão em curso em todo esse movimento do trabalho, parece essencial a gente observar o crescente status que gozam na organização socioeconômica, nas sociedades modernas avançadas, alguns ofícios e profissões que têm seres humanos, que é o nosso caso, como objeto de trabalho, entre aspas. Então, o que eu quero trazer com essas constatações é de que a nossa profissão ela é valorizada, ela precisa ser valorizada e ela tem todos esses argumentos aí para ela ser efetivamente valorizada. Muito bem. Então, a nossa tarefa, enquanto professores, e será a tarefa de vocês futuramente, é uma tarefa de transformação social ampla e emancipadora, não para grupos específicos, não é um grupo em detrimento de outro grupo, mas ampla para todos, e ela tem que ser emancipadora. E por emancipadora aqui, eu digo assim, dar possibilidades de que com quem a gente trabalhe, atue, ensine a possibilidade de ser livre, de fazer suas opções e fazer suas escolhas. Então, é uma tarefa de transformação social ampla e emancipadora. Nenhuma dessas duas, elas vão estar uma à frente à outra. A transformação, ela vai vir muito integrada e ligada a ser ampla e a emancipar.
Então, elas são inseparáveis. É uma transformação social bastante ampla e também emancipadora. Então, elas são inseparáveis. Uma educação, ela não pode funcionar sem essa base fundamental de transformação. Então, ela pode e ela deve ser articulada adequadamente, ela deve ser redefinida constantemente no seu relacionamento dialéticos, com as condições que mudam, com as necessidades de transformação social e com a emancipação progressiva que está acontecendo na sociedade. Percebem como isso é importante, como é bom ser professor, como é bom ser educador? Você tem um papel fundamental de transformar socialmente o maior número possível de pessoas, de sociedades, de grupos, para fazer o quê? Para emancipar as pessoas, para deixar as pessoas melhores, viverem melhores e exercerem a sua cidadania com direito a tudo que é de bom que um ser humano precisa ter. Isso é uma lógica que eu tirei de um autor muito bacana, que é um professor que fica em Araraquara. O nome dele é Newton Duarte. Ele tem assim um blog magnífico. Vocês assistem muita coisa boa dele na internet hoje no YouTube. Eu assino o canal dele. Ele é uma pessoa muito interessante. E ele tem um livro, que está aí o nome do livro, que se chama Os Conteúdos e a Ressurreição dos Mortos. Ele faz uma crítica muito grande ao tipo de conteúdo que a gente trabalha na escola e que a gente passa. É bem assim, é supimpa, é legal conhecer. Muito bem. Então, uma outra coisa que o Newton Duarte vai dizer, e que é fundamental para a atividade de docência, é ter teoria. Por isso que ler é tão importante e fundamental. Porque a teoria vai fazer com que a gente não fique só reproduzindo coisas, reproduzindo comportamentos nossos, comportamentos dos outros, mas vai fazer com que a gente possa efetivamente transformar. Sem a teoria, a gente só vai reproduzir. E quando a gente só reproduz, a gente acaba se convencendo e convencendo dos outros de que a nossa profissão não é tão importante, de que nós não somos produtivos, de que nós não mudamos nada e de que a nossa tarefa é uma tarefa hercúlea que não muda nada e que é uma carga muito grande. Quando, na verdade, não deve ser assim. Muito bem. Nessa mesma perspectiva, vocês estão vendo que eu estou trazendo alguns teóricos, né? O Maurice Tardif, que é um francês que trabalha muito bem a questão da docência, do trabalho do professor, junto com seu companheiro Claude Lessard. Eu trouxe aqui o Newton Duarte, que é um professor, pedagogo, um professor que trabalha na Unesp, lá de Araraquara, que é um cara maravilhoso, que tem uns livros muito bons, que estuda muito profundamente a teoria crítica. E agora eu estou trazendo um autor que vocês vão ouvir falar muito na pedagogia e que ele é muito importante, sim, mas é preciso ler Paulo Freire, não só falar de Paulo Freire. E aqui ele vai dizer uma coisa muito importante, que vocês vão entender um pouco isso no contexto do curso de pedagogia. Primeiro é de que ele diz assim: é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador. Então, ser professor não é simplesmente ter uma técnica. Eu chego na sala, eu aplico uma metodologia, eu vou lá no quadro, escrevo conteúdo, eu passo exercícios, listas e tal, eu dou nota, eu avalio e assim vai. Não, é muito mais que isso. É o caráter formador que o professor tem que ter, que o trabalho docente tem que encarar, enquanto profissão e enquanto mecanismo de transformação de vida das pessoas. Muito bem. Mas para que a gente possa fazer tudo isso, eu trouxe aqui o Gandhi, que vai dizer que para a gente poder mudar, nós temos que nos tornar na mudança que a gente quer ver. Percebe? Isso é bem sutil e até me arrepia falar disso, porque faz com que a gente se coloque na condição de quem pode mudar.
Eu preciso mudar, mas eu preciso mudar e essa mudança tem que ser minha também, de dentro para fora. Não basta falar, não basta trazer aqui o que pensa Paulo Freire, o Tardif, o Lessard, o Newton Duarte, o Saviani, que vocês vão estudar muito bem, a professora Ilha, o Cambi, que tem lá um livro maravilhoso sobre a pedagogia, sobre a história da pedagogia. Não basta isso, eu preciso me tornar a mudança que eu quero ver. Então, ser professor é isso, é a gente, de fato, gostar de ensinar e fazer isso pensando na transformação das pessoas. Eu gostaria que vocês fossem esses professores, ok? E que vocês encarassem o curso de pedagogia como essa possibilidade. Principalmente o curso de pedagogia da UNB, que tem um corpo docente extremamente qualificado, crítico, preparado, e que vocês terão dentro da universidade muitas possibilidades de ampliar cada vez mais os conhecimentos e as condições de vocês de exercício dessa profissão tão importante, milenarmente, né? Que nasce lá atrás na história, né? Uma profissão que não vai acabar nunca, muito pelo contrário, que lida com as coisas mais importantes, que é a transformação humana. Muito bem. Um outro autor que eu queria trazer também é que quando a gente fala da pedagogia, quando a gente fala do trabalho do professor, quando a gente fala do trabalho do professor como um trabalho, como uma profissão, como algo que não é só para ganhar dinheiro, mas é algo para transformar a sociedade. Quando a gente fala que no contexto das mudanças do trabalho no mundo, o trabalho do professor, ele se transforma, ele é flexível, ele é composto, ele é bom. Eu quero trazer aqui mais um pensador muito interessante da história da educação, que é um italiano, que é o Mario Alighiero Manacorda, e que ele vai dizer que nenhuma batalha pedagógica ela pode ser separada da batalha política e social. E aqui não é político-partidária, entenderam? É política no sentido do exercício, da dialética, do argumento, de você pensar, de você fazer uma crise, mas, poxa, mas por que a sociedade está assim? Por que essa criança está fora da escola? Por que um cadeirante não pode ter um espaço melhor para estudar? Por que tantos estudantes não têm acesso a uma educação de qualidade? Por quê? Por que isso tudo acontece? Essa dialética, esse questionamento que a gente faz, é essa a batalha política que a gente tem que fazer. E essa é a batalha política e social mais ampla possível que a gente tem que fazer. Então, a batalha pedagógica, ensinar, não é simplesmente despejar conteúdo, chegar e dar. Vocês estão cansados de saber disso, isso é senso comum. Mas isso levado para a prática é que vale a pena a gente pensar. Como é que eu posso transformar a minha prática não simplesmente numa transmissão de conteúdo, mas sim numa construção de conhecimento. Então, essa batalha pedagógica é uma batalha política, de argumento, de consistência, e que eu espero que vocês construam isso ao longo do curso de vocês até o final. Esse é só o começo, só uma introdução, é só para vocês prepararem o espírito e a mente para aprender tanta coisa boa que vocês vão aprender no curso de pedagogia. Muito bem. Então, eu quis fazer essa introdução, deixar claro um pouco o que eu tenho pensado acerca da pedagogia, do pedagogo, da profissão do professor. E aí, pensando nisso, eu organizei os nossos estudos. Como é que eu organizei os nossos estudos? Vocês já devem ter dado uma olhada lá na plataforma, e isso é fundamental entender a lógica. Eu estou querendo aqui, já junto com vocês, fazer um exercício de docência. E o exercício de docência começa quando a gente planeja a aula, e foi quando eu planejei a organização da disciplina. Primeiro, eu coloquei um fórum lá. Eu já tive experiências com fóruns de conteúdo em outras disciplinas. Nessa disciplina, eu estou adotando um fórum só para colocar avisos meus. Porque o que é que eu percebo dos fóruns? Que quando você presta atenção
no conteúdo das mensagens que são trocadas, você vê que tem pouco conteúdo, infelizmente. Tem muito aquela coisa de, eu penso como fulano, eu concordo. Muita gente copia, inclusive, e coloca trechos. Eu não vejo o fórum, não da forma como ele tem acontecido, com muitos alunos, muito grande, como um momento de construção de conhecimento. Então, o fórum na nossa disciplina vai ser só para avisos meus, beleza? Não vai ter atividade de fórum. Eu não vou colocar uma questão para a gente debater como fórum. Eu prefiro debater nas aulas e prefiro que vocês façam o trabalho de maneira mais assíncrona. Até porque a gente tem vivido situações em que a tecnologia não favorece muito, né? Não tem ajudado muito. Então, o fórum é para isso. Outra coisa que eu planejei e que eu acho que é bacana para começar, já que vocês estão começando o curso, são calouros, é fazer atividades mais individuais mesmo, entendeu? Eu não planejei nenhuma atividade em grupo. Até porque a experiência do trabalho em grupo, eu acho que ela tem que ser, no presencial, ela funciona melhor do que a distância, na minha opinião, entendeu? Então, é uma questão de opção. Eu pensei em atividades individuais, você vai lá, faz sua atividade, posta, eu corrijo, pronto, beleza? O que não impede que você pergunte coisas, que você questione, que você, se tiver dúvida, pergunte. Mas eu estou apostando um pouco mais num estudo mais intelectualizado de vocês, assim, mais individual mesmo, né? Uma coisa importante que vocês viram que eu chamei a atenção foi para os horários de estudo e as habilidades de estudo. Por que eu digo isso? Porque parece fácil estudar à distância, mas não é. Nós sabemos que não é. Vocês sabem tão bem quanto eu. E é muito fácil enrolar. Vejam bem, na verdade, desde o primeiro dia, essas atividades estão lá para fazer. E vai acontecer, e acontece, que assim, vai chegar o prazo e muita gente passou hoje a atividade. Alguns, claro, porque entraram depois, mas outros porque, de fato, deixam para a última hora. Eu quero que vocês mudem esse comportamento e passem a não deixar para a última hora. Por isso é que eu quis fazer todo um trabalho em cima dos horários de estudo e das habilidades de estudo de vocês. Então, eu quero que vocês tirem o máximo proveito dos conteúdos que foram planejados para vocês. Isso faz parte do trabalho docente, faz parte da lógica que eu estou adotando para melhorar o aprendizado de vocês nessa disciplina. Então, vamos lá. O primeiro deles é leia todos, e aí está em maiúsculo e não é à toa, os enunciados com atenção. Não tem coisa pior do que está tudo descrito ali, a pessoa pergunta o que tem que fazer. Porque nós já estamos treinados na lógica dessa sociedade que nos leva a perguntar o tempo todo, bem, isso aí vai dar no quê? Vai render o quê? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, diz o que eu tenho que fazer, eu faço e pronto. Não é assim. Eu queria que a gente invertesse essa lógica. E vocês se preocupassem não tanto em fazer atividade, postar atividade, receber a nota e passar pela disciplina. Isso é a coisa mais fácil que tem para fazer. E principalmente na minha disciplina. Isso vocês vão tirar de letra. Mas eu quero que vocês adotem uma outra postura e comecem a ver as coisas de outro jeito. E isso implica em ler todos os enunciados com atenção e depois me perguntar se ficar alguma dúvida. Então, o hábito de ler tudo, ele tem o objetivo de melhorar gradualmente as suas habilidades de estudo. Então, se habituem a ler tudo. Mesmo que seja sacrifício, leia tudo. Desenvolver hábito de estudo, a gente não faz mecanicamente. É muito fácil adquirir, mas é muito fácil perder. Tá legal? Ou melhor, eu diria que é difícil adquirir hábito de estudar. Eu vejo pelos meus netos, eu vejo por mim, eu vejo pelos meus filhos que eu criei, que era muito difícil você conseguir fazer com que eles estudem. Parem um pouco e estudem. Isso é muito importante, eu gostaria que vocês prestassem atenção. E ler para compreender e para aprender, não só para fazer atividade. Outra coisa importante é que
A persistência. Crie hábitos de estudo persistindo, persistindo. Eles são fáceis de perder. Se você não persistir, quiser fazer tudo apressadamente, você não vai conseguir aprender. Então, leve a sério, organize seus estudos, organize o seu tempo. Isso é necessário e importante. Não foi à toa que eu pedi para vocês organizarem os estudos de vocês. Alguns compreenderam, outros não. Outros simplesmente colocaram lá, terça de manhã, ler. Terça de manhã, ler conteúdo de pedagogia. Eu não entendi isso, entendeu? Ler o quê? Você vai ler 4 horas, 3 horas? Você não tem mais nada para fazer? Você não vai acordar, não vai preparar o espaço? Tudo isso leva tempo. Eu queria justamente que vocês pensassem nesses, sabe, nesse detalhamento. Que agora não tem problema, vocês vão melhorando ao longo da disciplina, eu espero. Então, não confie que você aprende de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu estou cansado de ver estudantes que dizem, eu aprendo muito ouvindo música, ouvindo rock, atendendo telefone, usando as redes sociais. Não confie, não tem como. Há estudos científicos que dizem que você aprende. Embora cada um aprenda de um jeito, essa dispersão que hoje as redes sociais provocam em qualquer ser humano, em qualquer idade, ela dispersa. E ela prejudica, sim, o aprendizado. Então, é importante vocês se organizarem, fazer intervalos programados para respirar, para se alimentar bem. Não é bobagem, é verdade. Eu estou interessado em que vocês aprendam. E se vocês forem professores, se vocês não se preocuparem com isso, então não sejam professores. Eu sou uma professora que me preocupo com o jeito como o estudante aprende. E se eu puder facilitar isso, eu vou facilitar da melhor maneira possível. Isso é ser professor, isso é ser pedagogo, isso é ser docente, tá legal? É se preocupar em como que os estudantes aprendem, de que forma eles aprendem, e procurar facilitar a vida deles, né? Existe uma tirinha bem bacana, importante, do Glauber Rocha no cinema, que ele diz que a gente aprende vendo, que a gente aprende ouvindo, que a gente aprende falando e que a gente aprende fazendo. E é verdade, quando a gente envolve todos os sentidos é que de fato a gente aprende. Então procure criar rotinas, porque elas vão ajudar vocês a prosseguir nos estudos e evitem distrações de verdade. Muito bem. Vá com calma também, respire e se prepare para aprender. Prepare os conteúdos, busque uma inspiração, que são inspirações importantes, entendeu? Evitem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Reflita sobre o que está fazendo e faça uma pesquisa profunda. Procure aprender mais para além daquilo que está posto. Outra coisa importante é definir como é que você vai estudar. Como é que você vai estudar? O que você vai precisar? Que tipo de material você tem que ter à mão? Para você não ficar tendo que se levantar, procurar, preparar, isso tudo atrapalha os estudos. A professora está falando porque eu tenho muita experiência com aprendizagem e também sou uma estudiosa da aprendizagem via as tecnologias de comunicação e informação. E eu vejo que isso é muito importante, ok? Então, para você aprender mais, tem boas dicas que eu estou dando aí. A primeira delas é administrar o tempo, e a gente já falou sobre isso, e eu peço que vocês leiam essa tela com bastante atenção. A outra é otimizar o tempo. É, por exemplo, eu tenho 4 horas na terça e na quarta-feira à noite para estudar. Como é que eu vou estudar? Eu vou entrar na plataforma, vou ver o que tem que fazer, vou fazer as atividades e vou mandar. Isso não é estudar. Isso é fazer as atividades para mandar, entendeu? Procure pensar de forma diferente. Outra coisa, defina a tarefa, defina. Eu vou ler, daí eu vou resolver aquele exercício, eu vou fazer mais alguma coisa. Então, isso é muito importante de vocês pensarem. Então, evite distração. Olhe a tarefa e veja, é uma tarefa grande, então eu vou dividir e vou fazer por partes. Quanto tempo eu vou levar para fazer? Para não perder o foco e para a gente aproveitar o máximo possível. Outra coisa, quais tarefas de estudo? Que outras tarefas mais eu tenho que fazer e procure distribuir isso e fazer isso bem, ok?
Muito bem. E, por fim, faça providências práticas, arrume o seu ambiente, prepare o seu ambiente para estudar, não estude em qualquer lugar. Avise a família, ó, agora eu vou estudar, eu preciso de calma, de tranquilidade, e eu gostaria de que vocês realmente respeitassem esse meu horário de estudo. Assim, todo mundo colabora. E não vê a atividade de estudo como algo assim que dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para fazer de qualquer jeito, eu espero que vocês não façam de qualquer jeito. O que é imprescindível, então? Administrar o seu tempo, definir prioridade, definir local, equipar o seu local com tudo que puder, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito mais o conteúdo dessa e de todas as disciplinas. E vai ser um aprendizado que não vai ser importante só para a nossa disciplina, vai ser importante para todo o curso de vocês, de pedagogia ou qualquer curso que vocês venham a fazer. Tá legal? Então, por fim, evite dispersões, observe o que te distraiu. Puxa, ontem eu vi um conteúdo, que conteúdo foi mesmo? Vocês sabem que às vezes eu faço alguns testes com estudantes meus, 2 horas depois eu pergunto o que foi que você viu na aula, o estudante não lembra mais o que viu na aula. Por isso é importante anotar. Por isso é como diz o Glauber Rocha, como é que você aprende? Vendo? Então reveja. Ouvindo? Ouça novamente. Fale sobre o que você fez. Hoje eu estudei, foi introdução à pedagogia, a professora falou sobre a importância do trabalho docente, sobre a profissão de professor, sobre os hábitos de estudos, sobre como eu posso me organizar para ser o melhor estudante. Faça uma revisão, anote, não esqueça de anotar. Eu sempre cobrei que os meus alunos anotassem. Anotar é bom, não confie só no computador. É cansativo ficar sem fazer nada. Pegue uma caneta, anote. Principalmente se você está vendo uma atividade assíncrona, que você pode ir, voltar, ouvir de novo, faça isso. Faça isso comigo e com os outros professores também. Então, faça isso com fé, com persistência, que vai dar certo, ok? A gente tem uma coisa importante, o bom professor é sempre um eterno estudante. Então, procure sempre aprender, tá legal? Então, ótimo, eu quis motivá-los para a disciplina de introdução à pedagogia. Não é qualquer disciplina, não vai ser uma disciplina trivial, vai ser uma disciplina importante, que vai fazer diferença na vida de vocês, na escolha e na consolidação da profissão de vocês. Então, o que a gente vai aprender? Que conteúdo a gente vai aprender? A gente vai aprender o conteúdo para ser professor. Por isso, a disciplina está organizada daquela forma, da forma como ela está lá no Aprender. Observe, clique em cada link, veja que eu sugiro filmes. Não é para você fazer resenha, é para você assistir, cara. Assistir, gostar e se incentivar e fazer crítica e até dizer não gostei, filme chato, não tem nada a ver. Mas é para poder ter conteúdo para poder discutir, entenderam? Tem uma biblioteca que tem um livro inteiro enorme, mas não é para ler o livro inteiro, eu vou usar partes do livro, dos livros que estão lá, partes dos artigos que estão lá. Mas se puder ler para saber mais, faça isso, aprenda. E vocês vão receber as atividades todas direitinho, de cada uma das unidades que a gente vai aprender, bem, exatamente como está lá. Então, eu quero que vocês naveguem e revejam isso. Vocês viram lá que tem plano de curso. O plano de curso já traz o conteúdo que a gente vai aprender. O plano de curso é uma coisa muito importante numa disciplina. Por isso que na UNB, todo professor é obrigado a apresentar o plano de curso para o estudante, porque no plano de curso está o conteúdo que vocês vão aprender. E vocês podem, inclusive, aprender mais através do plano de curso. Então, o nosso plano de curso, ele tem uma ementa que vai tratar da educação como objeto da pedagogia, um pouco do que eu já falei hoje e a percepção que eu quero que vocês tenham do processo de educação, a construção do conhecimento pedagógico, isso tudo que eu estou falando. Tudo isso está ligado com a atividade de ensinar, com o trabalho docente, percebem? Não é algo isolado. Hábito de estudo, preocupação com o processo de ensino, preocupação com o processo de aprendizagem, é isso, é a construção do conhecimento pedagógico. É também perceber um pouco a pedagogia como um campo de conhecimento, como um campo de ciência, de construção, e não simplesmente uma profissão com baixo status.
Vamos entender a pedagogia sobre essa perspectiva, enquanto prática, enquanto teoria. Vamos entender a pedagogia como um curso que forma professores como eu, como vocês. O que é que ele tem que ter de especial para formar bons professores? Vamos entender um pouco de como é que esse curso se construiu no Brasil, a história dele, as diretrizes dele. Isso vai estar nos textos que eu vou encaminhar para vocês, nas aulas que eu vou dar. E também vamos compreender o curso de pedagogia da UNB, vamos conhecer o curso, vai ser muito legal, até para incentivar vocês a tocarem o curso bem. Vamos também compreender a atuação do pedagogo, quais são as áreas que ele trabalha, quais são as atribuições, quais são os princípios éticos que nós temos que ter enquanto professores e profissionais. Percebe? Então, é uma emenda ótima, é um conteúdo ótimo, vai servir para a vida toda, vai servir para o curso todo, tá bom? Aí está o objetivo e os objetivos específicos, depois vocês vão dar uma olhada. Tem o conteúdo, são só 3 unidades, um que trata de fundamentos e concepções da pedagogia, e nós vamos tratar da função, do nascimento, da identidade do pedagogo, da história da pedagogia no Brasil. O outro é instrumentos legais relativos à educação e à pedagogia. Vamos dar uma olhada nas diretrizes curriculares, vamos conhecer um pouco desse contexto legal da profissão. E a última unidade é a pedagogia como um campo de estudo, como um campo de pesquisa, de investigação e de atuação da identidade do pedagogo. Vamos procurar nos entender enquanto campo de trabalho, que foi um pouco do que também eu já abordei um pouco nessa breve apresentação que eu fiz aqui para vocês da disciplina, né? E quais são as possibilidades de atuação. A metodologia, vocês já perceberam, ela vai acontecer de maneira síncrona e assíncrona, aulas online, né, gravadas, e também atividades que vocês podem fazer remotamente. Os trabalhos serão individuais, como eu disse, vão envolver leitura de texto, estudos dirigidos, resumo, documentação, análise de textos, entre outras. E as leituras sempre vão estar indicadas na biblioteca da disciplina e eu sempre vou dizer que leituras serão feitas, tá bom? Como é que eu vou avaliar vocês? Primeiro, através das leituras prévias, aí perceber um pouco nas escritas de vocês, nos resumos que eu vou pedir, nos estudos de textos que eu vou pedir e na própria participação das aulas, né? Perceber um pouco esse nível de compreensão de vocês. Então, a pontuação ela vai incluir as leituras, a participação nas aulas, a pesquisa e a produção dos textos que eu vou cobrar de vocês. Isso é muito amplo, na verdade, do ponto de vista da avaliação, ok? Porque assim, como é que eu vou aferir a frequência? Tem gente que está preocupada, mas se eu não puder assistir a aula e assistir depois. Na verdade, no final da disciplina eu faço um balanço. Porque, por exemplo, hoje, né, uma estudante não pôde assistir, ela estava com problema. Eu, né, tive dificuldade em ter uma aula síncrona com vocês hoje, por conta da tecnologia. Eu vou sacrificar alguém por isso? Não. Às vezes, só estar presente não significa nada, porque eu não estou vendo vocês aí, entendeu? Então, você pode se conectar e sair, e dar uma banda, e tomar banho, e tomar café, entendeu? E tem gente que ainda quando sabe que a aula está sendo gravada, não faz nem questão de assistir. Mas assistir a aula, ouvir, me ver, poder perguntar, é importante para o aprendizado. É diferente de assistir depois, entenderam? É diferente. O impacto é outro. O impacto na construção do conhecimento é outro. Construir conhecimento envolve ver, ouvir, falar, fazer. E a percepção, ela precisa ser a mais ampla possível, tá bom? Então, em relação à avaliação, fiquem tranquilos, eu olho como um todo mesmo. E não se preocupem com isso. Você não deve fazer uma disciplina, um curso, pensando simplesmente em obter nota e passar. É para aprender, é para mudar a vida, e o resto é para realmente fazer a diferença. E o resto vai ser consequência, entendeu? Vai ser consequência. Então, nós vamos começar estudando alguns conceitos, né? O que é pedagogia, né? Que, na verdade, aí começa lá com os gregos, né? Significa
criança, indica condução, e que hoje, né, a gente transformando isso, adaptando ao português, a gente tem a palavra pedagogia. Então, em grego antigo, paidos significa criança, agodé significa condução de criança. E que hoje, aglutinadas ao português e contextualizadas, dão sentido à palavra pedagogia. Isso é de um livro chamado Que é Pedagogia, do Ghirardelli, de 2007. Também, quem é o pedagogo? O pedagogo hoje é aquele que lida com todos os meios intelectuais, técnicos que possibilitam o ensino e aprendizagem de modo ótimo, bom, de forma que a pessoa aprenda. Então, a pedagogia envolve tudo isso, envolve os meios, as técnicas, os conteúdos para a gente poder ampliar o conhecimento. E o conceito de pedagogia, e nós vamos estudar um pouco isso mais profundamente, ele vem se transformando muito ao longo dos anos. Ele transformou-se mais um conceito que diz respeito ao que fazer com a educação, sendo uma atividade que constrói condições ótimas para que novos comportamentos possam surgir nas pessoas, emergir das pessoas. Por isso que uma pessoa educada faz tanta diferença, né, no contexto da vida da gente mesmo, porque eu penso que a educação, ela é algo que transforma de fato a vida da gente, né? A gente percebe o mundo de outra forma, né? Muito bem, ok? Então, na verdade, a palavra pedagogo, pedagogia, ela já surgiu lá com os gregos, né? Se falava em paidagogos, né? Mas, na verdade, alguém que conduz, que acompanha, né? Mas, com o tempo, esse sentido vai se ampliar muito bem e a pedagogia vai tratar de toda a teoria sobre educação. Por isso que ela envolve teorias, técnicas, metodologias, não é só de conteúdo, mas é de todo o contexto que envolve a profissão que a gente entende a pedagogia, ok? Então, essa também é um tema importante, né? Então, foram os gregos que começaram a discutir a paideia e que esboçaram as primeiras linhas das ações pedagógicas, começaram a perceber isso, um tipo de educação dada ao escravo, ao nobre, ao branco, a quem estava fora do contexto. Foi todo esse contexto que foi construindo as primeiras linhas de ação pedagógica e mudando e influenciando a nossa cultura até hoje acerca da pedagogia. Ok? Muito bem. O pedagogo hoje ele atua em vários espaços, né? Além da escola, que é no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, na educação infantil, na classe hospitalar, na educação especial, na gestão escolar, né? Em todo o contexto da educação, com a docência. A pedagogia também atua em empresas, no papel de educador social, no papel de técnico educativo, em órgãos de governo como MEC, CAPES, INEP e outro. A função e o papel do pedagogo ele se amplia cada vez mais. E o curso de licenciatura, e a gente vai ter que entender e discutir um pouco mais isso ao longo da disciplina, ele se destina à formação do professor. E a formação do professor é todo um campo de conhecimento muito importante, que envolve vários grupos de pesquisas no Brasil que pensam como é que deve ser essa formação, que tem a ver com os conteúdos que vocês aprendem no curso de pedagogia. O que é importante um pedagogo saber para exercer bem a sua profissão? Essa é uma pergunta fundamental. E se ele vai atuar na educação infantil, o que ele tem que saber? Se ele vai atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, o que ele tem que saber? Se ele vai atuar nos cursos de ensino médio, o que é importante? Se ele vai atuar em cursos de formação de professores como a modalidade normal, o que ele tem que saber? Se ele vai atuar na educação profissional, que conteúdos são esses? Quais são os conteúdos que um currículo de um curso de pedagogia abarca?
para dar conta um pouco, e não vai dar conta nunca, de dar condições de você, quando enfrentar uma classe, seja ela em que nível for, em que modalidade for, fazer isso com competência. Esse é o grande desafio das licenciaturas em pedagogia e que possibilitam que você atue também em muitas áreas em que conhecimentos pedagógicos são importantes. A gente pode aplicar os conhecimentos pedagógicos em praticamente todas as situações do trabalho humano, né? Então, isso é bacana da gente perceber na pedagogia. Beleza? Então, o que eu falei hoje? Eu quis motivá-los a estudar, entender um pouco como a nossa disciplina se organiza, perceber e chamar atenção para o plano de curso, para o planejamento, ajudá-los a estudar melhor, a tirar todo o proveito, não só da minha disciplina, mas de todas as disciplinas do curso, e fazer vocês pensarem junto comigo que tipo de pedagogo vocês querem ser, que tipo de pedagoga eu quero ser, que tipo de pedagoga eu sou, beleza? Então, para fechar, para concluir essa introdução para vocês, eu quero dizer que a gente está vivendo um momento complicado, e todos vocês sabem, né? Eu não preciso me repetir. A gente está vivendo o que Cândido Portinari trouxe muito bem, é de que nesse ambiente escuro e confuso em que a gente vive, é preciso que a gente se agarre uns aos outros para a gente ficar em pé. Então, espero que a gente sejamos uma classe unida, uma turma unida, educadores unidos, para melhorar o mundo e para melhorar a vida das pessoas e a nossa vida, ok? Então, sejam, assim, muitíssimo bem-vindos. Eu quero dizer que é um prazer muito grande e eu espero que vocês adorem o conteúdo e a disciplina, tá bom? Um abraço grande, um caloroso